Com relação à baixa adesão, né, isso a gente percebe, não só aqui em Tubarão, na nossa região, no nosso estado, no Brasil como um todo, né? A gente pode dizer que vem um pouco pela questão das fake news. As vacinas, elas estão desacreditadas, né? As pessoas pararam de perceber a importância que é a vacinação, né? Então, assim, tem doenças, por exemplo, que estão erradicadas, que correm o risco de voltar pela baixa vacinação de vacinas já comprovadas e usadas há 30, 50 anos, e que as pessoas hoje já têm medo de usar até essas vacinas por conta, né, de todas as fake news que aconteceram aí. A gente fala que principalmente, né, em decorrência da vacina da Covid, ali que a gente teve esse boom, e também na internet. Eu costumo dizer que na internet, né, é um território que cada um pode escrever o que quiser, né? E às vezes, ao invés de ajudar, se passa muita desinformação. Então, o importante é que as pessoas saibam que sempre que a gente coloca, né, o Ministério da Saúde vai colocar no calendário vacinal alguma dessas vacinas, elas já foram amplamente estudadas, elas são seguras, elas são eficazes, e se elas estão ali é por algum motivo. Quando a gente faz a vacina em uma pessoa, e aí são os grupos prioritários, né, que a gente fala, a gente está vacinando e protegendo essa pessoa, mas a gente também protege o restante da população. Sim. Né? A gente, não sei se a gente já chegou a explicar sobre a população rebanho, mas a gente acaba fazendo isso. Então, assim, a gente faz um incentivo para que as pessoas dos grupos prioritários, principalmente, façam as vacinas, para que a gente consiga atingir toda a nossa população. E aí, assim, a gente vai fazer com que a gente tenha menos casos, né, das doenças para qual são vacinadas e também menos agravamento, quando se houverem casos, né, para que tenha menos casos graves. O boom da desinformação foi no Covid-19, quando as redes sociais, inclusive, tivemos um fato aqui, foi o ano passado, no mês de fevereiro, março ou fevereiro, não sei, um período de vacina, e num determinado entrevistado aqui, que estava numa mesa de debate, ele falou categoricamente: eu sou contra a vacina. Nós perdemos, né, caiu a nossa rede de internet pelo posicionamento, e veio lá a notificação, né, porque assim, todo meio de comunicação, no caso aqui de rádios e TV, são concessões públicas, né, e tu prestar uma desinformação para a população, tu correr o risco de repente levar essas pessoas a cometer grandes erros, né? E nesse caso que foi muito polêmico, que misturou um pouco político na questão da saúde, inclusive na estrutura administrativa, que todos nós acompanhamos, precisa trazer aqui para lembrar, mas desde a Covid-19, a movimentação política em cima, de quem era ou não era a favor, isso criou, né, uma guerra, principalmente nas redes sociais, né? E isso alertou nas pessoas também um pensamento, uma forma de conscientizar negativa, porque aí as pessoas hoje não procuram, mas se a vacina é trabalhada, a vacina é qualificada e ela é distribuída para a população, tem responsabilidades nisso. Então, eu acredito que, no fim, quem paga a conta são lá aponta, né, os municípios que têm que fazer o trabalho obrigatório e não atinge os números, e de repente chega o evento, muita gente é contaminada e diz: puxa, aí não dá mais tempo, quem deixou de fazer, foi falta de divulgar. É uma das coisas que eu estava colocando aqui para a Juliana, essa divulgação, como é que é feito, e coloquei para ti também, porque nós precisamos conscientizar as pessoas de que o dia a dia do cidadão, ele não depende só dele, ele também é uma corrente em todos os sentidos, tanto na área da educação, na saúde, no social, porque um depende do outro, porque se um estiver contaminado numa sala de aula, todos vão estar, se não tomaram a vacina. E aí por diante, né? Então, a grande dificuldade tem a estrutura, tem os postos de saúde, tem as enfermeiras, as salas de vacinação, esse start de trazer essas pessoas, né, para o dia a dia. Eu estava conversando aqui com a Juliana também, sobre os idosos, as escolas, né, infantis que tem como é que ela fazia os procedimentos. Ela fala que desloca pessoal, é todo feito um trabalho de planejamento em cima, e às vezes as pessoas não absorvem, não contemplam, né? Precisa dar o quê? Uma chacoalhada e dizer que, se não for, tu vai ficar responsável? Assim, aí a gente entra, né, em vários debates. Por isso que as políticas públicas, elas devem ser pensadas e planejadas por pessoas capacitadas na área técnica, né? Essa é a parte mais importante. E eu acho que isso deve ser na esfera aqui no município, deve ser no estado e deve ser na esfera federal. Claro que o Brasil, ele é muito, né, tem dinâmicas muito diferentes, é diferente de falar aqui do sul, lá do nordeste, do norte,
mas que as políticas tenham que pensar e contemplar todas as populações, né? E aí, para a gente, como município, né, que faz o trabalho efetivo lá na ponta, a gente tenta fazer tudo isso que tu falou, da vacinação extramura. Então, as meninas, elas conseguem, elas vão nas escolas, a gente está indo, tentando chegar mais perto da população. As nossas agentes comunitárias de saúde estão tentando fazer a busca ativa que a gente fala, então, todas as pessoas que estão dentro da faixa etária e têm a indicação de fazer essa vacina, a nossa equipe está tentando ligar para essas pessoas e chamá-las para que elas vão e façam a vacina. A vacina, ela é uma escolha, a gente não pode obrigar, claro, né? Não pode obrigar. Mas o que a gente faz é fazer essa orientação, é explicar todos os benefícios e como que ela funciona. Então, isso a gente tem feito desde as nossas unidades básicas de saúde, nas campanhas aí de internet, Instagram, que hoje é a maior rede, né, a gente vê de comunicação. Aliás, ontem foi o dia, né, dos meios de comunicação, parabéns para vocês. Eu acho que é assim que a gente, nas rádios, eu acho que dessa forma que a gente consegue alertar as pessoas, né? Para que elas consigam fazer isso de uma forma consciente, que elas tenham essa segurança, né? Se a gente está fazendo essas vacinas, se a gente está indo lá buscar a população, é porque realmente é indicado para isso, e é importante. No caso da vacina da gripe, que nós estamos agora na campanha, o fato de a gente ter um número reduzido, né, de pessoas que fazem a vacina, faz com que o nosso hospital fique superlotado. Então, assim, é uma rede, né, uma cadeia. Se as pessoas não se vacinarem, elas vão contrair mais gripe, agora começam os ambientes mais fechados, então as pessoas acabam propagando mais o vírus, e assim, se a pessoa está vacinada, ela vai ter a chance de ter uma gripe um pouquinho mais leve, com sintomas mais fracos e que não precise de uma internação. Geralmente, os casos que vão para a internação hospitalar são das pessoas que não estão vacinadas e que aí são desses grupos prioritários e que tiveram um agravamento da doença. Então, assim, às vezes, uma outra pessoa que teve um acidente ou que teve uma outra doença, um derrame, um infarte, às vezes precisa de um leito de hospital que está lá sendo ocupado por uma pessoa que contraiu a gripe que poderia ter tomado a vacina. O assunto que a gente trouxe aqui, que é principal, que é o dia de conscientização, né, sobre a necessidade de vacina contra HIV/AIDS, que a data foi estabelecida para reconhecer os esforços contínuos da comunidade científica e agradecer aos voluntários que participam de pesquisas clínicas, né? Essa movimentação, aliás, o HIV/AIDS, né, que é uma coisa que diminuiu muito, né, em função também da forte movimentação de conscientização, mas ela ainda precisa, né? Se tivesse aí, né, essa mobilização, tivesse acerto, né, para poder escolher ou ter já a vacina em mãos, seria muito importante, né? Porque existe toda uma sequência, né? Vocês detectam o problema, né? O médico detecta, o Estado toma a sua movimentação, né? E eu queria ver se a Juliana pudesse dar uma explicadinha como é que funciona o start, né? Nós estávamos conversando aqui no início, tu colocou para nós como é que é feito o start do Estado, município, né? Que é recurso que vem governo federal, Estado e município, né? Isso facilitaria, né? Tirava da frente, porque esse acompanhamento, vocês também têm os números aqui no município que vocês acompanham, né? Como é que é feito esse procedimento? Sim, então, aqui no município a gente tem um centro de atendimento especializado, né, para esses pacientes. E eu vou falar um pouquinho da parte da vacina, certo, né? Então, assim, os pacientes HIV, eles têm direito a várias vacinas, certo? Tanto do calendário de rotina quanto do calendário especial. Então, diante da avaliação do médico quanto aos exames deles, CD4, eles vão estar solicitando a vacina. Aí eles vão até a sala de vacina, onde realizam várias vacinas especiais, como a do HPV, a da meningo ACWY, pneumo 13, pneumo 23, que a gente sabe que é vacinas importantes para esses pacientes. Porque baixa a imunidade? Como é que funciona? Exatamente, até porque eles fazem todo um tratamento, né? Com antirretroviral, então é onde eles vão ter, né, a imunidade mais baixa. Por isso que precisa dessa avaliação do médico. Por quê? Porque a gente vai estar administrando um vírus, né, no organismo deles, e eles precisam estar com a imunidade boa para estar soroconvertendo essa imunidade. Então, é isso que a gente tem no município, esse centro, né, que acaba atendendo esses pacientes específicos, e ali sai a orientação para todas as demandas. Bom, nós temos aqui também o dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né, focado no combate, né, ao estigma da conscientização sobre o tratamento de testagem. Essa conscientização, secretária, ela é feita
claro, todos os dias tu tens os problemas, mas deve ter lá um calendário de conscientização, né, para a movimentação, né, da cidade, né, para a população ficar ciente, não esquecer que nós temos aí os meses associados do Outubro Rosa. Tem o Julho Amarelo, que a gente faz algumas campanhas para hepatite, que também está relacionado. O maio agora é maio... Esse maio tem acho que 3 cores. Tem maio laranja, tem maio roxo e tinha outra cor. Tem o de doença mental. Porque foram com relação ao abuso e violência sexual, teve também... saúde mental e teve a educação também, teve alguma campanha, então também teve alguma da educação que agora não vou... Eles aproveitam os meses para focar, né? E esse em dezembro é feito, da AIDS, um trabalho feito também no município? Dezembro a gente tem o que a gente chama de dezembro vermelho, né? O que a gente faz? A gente tem esse calendário vacinal que nesses meses se faz ações mais efetivas e com maior intensidade. Isso não quer dizer que no restante do ano a gente não vai estar trabalhando essas questões, né? Então, por esse motivo, que a gente já está trabalhando agora, por exemplo, as campanhas para que a gente consiga ampliar a testagem. O que é a testagem rápida? O paciente ele pode ir em qualquer unidade básica de saúde nossa e fazer um teste rápido. Ele vai conseguir fazer os testes para hepatite, vai fazer o teste para HIV e vai fazer o teste para sífilis também. Então, assim, ele consegue fazer isso em qualquer unidade, o teste... A qualquer momento, secretária? A pessoa pode ir na unidade ou no CAIS, no nosso CAIS que fica aberto também, e o teste ele fica pronto em 20 minutos, assim. O importante é que as pessoas procurem isso, né? Eu não tenho como tratar algo que eu não sei que eu tenho. Sim. Né? Então, assim, hoje, pra gente, é importante que as pessoas procurem, né, as unidades para que façam. A gente percebeu no ano passado uma ampliação na testagem, na quantidade. Hoje nós temos em torno de 1.800 pacientes que são atendidos ali pelo CAIS, que seriam os pacientes que têm HIV. Não necessariamente eles são todos de Tubarão? Não. O nosso CAIS, ele é regional e a gente atende pacientes de todos os municípios da Amurel. Eles vêm para consultar aqui com o infectologista, porque só Tubarão que tem o infectologista aí presente. Então, eles acabam utilizando também o serviço do município de Tubarão. Hoje a gente tem em torno de 1.800 pacientes que já sabem que, né, são soropositivos e que ali eles vão fazer todo esse tratamento que a Ju acabou de explicar, né? Contempla Amurel ou é por região? Amurel. Amurel. Os 18 municípios da Amurel. 1.800. A gente tem impactuado isso, né, na CIR, que é o colegiado dos secretários, que Tubarão ainda faz esse atendimento, porque os outros municípios não conseguiam contratar. Hoje até está mais fácil pelo consórcio, né? A gente tem ou teleconsulta, mas há muito tempo vem impactuado. E tem muitas pessoas que, até pela questão do estigma, não querem ir na sua cidade pequena, para dizer lá, porque a pessoa pode escolher dizer ou não que ela é soropositiva. Então, muitas pessoas vêm fazer o tratamento aqui para não ter que dizer lá na sua unidade básica de saúde do seu município menor, com medo de que se espalhe essa informação, né? Então, a gente faz esse acolhimento aqui no município de Tubarão também. Esse número de 1.800, ele está dentro de um parâmetro no país ou ele está um pouco mais elevado aqui pela região? A gente percebeu um aumento no ano de 2024 e regrediu 2025, comparado, né, ao país, assim. O que nos alerta é com relação à população, porque a gente percebe hoje o vírus em pessoas de idade funcional, em senhoras, em senhores, em pessoas de todas as faixas etárias, né? Preocupou a gente porque aumentou nos adolescentes, né, jovens adultos, e nos idosos. A gente não sabe se essas pessoas elas ficaram muito tempo sem testar e só foram descobrir depois, ou se elas estão contraindo o vírus agora, né? Isso é delicado. Mas que bom, é importante a gente estar conversando aqui, teríamos assunto aqui para conversar uma manhã toda, né? Porque, saúde sempre tem. Saúde sempre. E é importante, né? Porque como a gente vê a importância da questão da saúde, né, no dia a dia do cidadão. E para a cidade também, porque a estrutura da cidade, ela também, a secretaria hoje bem servida, né, a secretária Karina também com a sua equipe lá faz um trabalho bom, e esse trabalho faz com que repercute também na sociedade, né, de forma muito positiva. Por isso a gente agradece hoje, foi rapidinho aqui, para a gente falar, né, sobre a conscientização dessa questão da vacina. Juliana Nunes Cardoso, né, enfermeira, coordenadora de imunização, obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Tancredo, a oportunidade, né, e lembrar que quem ainda não realizou a vacina tem até o dia 30 de maio, né, para estar procurando uma sala de vacina para estar colocando em dia. Bom, também com a secretária, né, Karina Pereira de Bonaporton, que ela também está aqui conosco no dia de hoje, agradecer, a agenda dela hoje está corrida, eu ligo para a secretária, ela atende, já diz, não, vou estar lá, vou levar o pessoal, e é isso aí, quem trabalha na administração pública, sempre importante
né, está à disposição, não só para a execução do trabalho, mas também para colocar para as pessoas o que está sendo feito, que é muito importante, né, dar um feedback para a sociedade. 8h54, obrigado, secretário, por estar aqui conosco no dia de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço aqui a Ju e toda a equipe que vem fazendo esse trabalho maravilhoso. A gente está aí buscando, né, melhorar esses números e conseguir proteger mais a nossa população, né? Que é a parte que mais nos interessa. Bom, conversamos com a Karina Pereira de Bona Portão, secretária municipal de saúde do município de Tubarão, e Juliana Nunes Cardoso, enfermeira coordenadora de imunização, né, que também faz parte da equipe.